Olá, muita paz e muita luz. Você deve ter pensado, que cenário mais insólito e esquisito. Muito bem, é porque nós vamos falar sobre o sétimo capítulo, ou uma parte do sétimo capítulo do livro Os Dragões. Diamante no Lodo não deixa de ser diamante. Estamos na segunda versão desse livro, na segunda edição. Uma psicografia do médium Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Vamos ver aqui o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, que é um prólogo para iniciar o capítulo 7. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso, para essas raças, é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas. Sim, do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, aqui na página 174, no quarto parágrafo, vamos ler imensos benefícios, esse contato com a matéria. Para o espírito nesse estado é de extrema importância. O organismo físico é um depósito inigualável de energia ectoplásmica. Ué, mas o que você está falando, Hernando? Eu estou falando de uma pergunta que foi feita por uma das pessoas, numa ocasião, e que estava perguntando se houve um benefício, se a comunicação de Matias nessa noite lhe trouxe benefícios. Matias era um espírito desencarnado, na condição de obsessor, e se através da passividade mediúnica, através ali do intercâmbio mediúnico, se aquilo foi útil para aquele espírito, através de um médium, conversar com um encarnado para uma troca de experiências e obtenção de esclarecimentos. Se aquilo foi útil. Então a pessoa responde: imensos benefícios. Esse contato com a matéria, para o espírito nesse estado, é de extrema importância. O organismo físico é um depósito inigualável de energia ectoplásmica. A constituição molecular desse pacote energético é impossível de ser clonada em nosso plano. É o estágio semimaterial das forças mais sutis que gravitam entre o perispírito e o corpo físico. Ela é gerada e sofre mutações importantes no duplo etérico do médium, em atendimento às necessidades mais prementes dos desencarnados. Quando o médium se desloca do corpo, há uma natural expansão do duplo etérico, também conhecido como cascão astral, e por automatismo esse pacote de forças é atraído para a constituição perispiritual da entidade comunicante, que lhe adere. É como se fosse a roupa do médium em outra pessoa. O duplo etérico passa temporariamente a acoplar-se ao espírito comunicante como um cobertor acolhedor. É interessante porque em algumas literaturas, duplo etérico e perispírito é a mesma coisa. Em outras literaturas, o duplo etérico é encarado como uma camada entre a aura e o perispírito que funciona como uma espécie de capa mesmo. Uma capa energética, puramente energética e invisível. E segundo esse relato aqui, nesse caso, porque cada casa, a espiritualidade trabalha de um jeito, a mediunidade e o intercâmbio mediúnico, nesse caso o médium se senta ali, se concentra, se desloca do corpo e o duplo etérico do médium fica entre ele e o espírito. Esse duplo etérico vem e faz assim, o duplo etérico do médium vem e agasalha aquele espírito e o aproxima do corpo do médium e ali começa a comunicação. Toda a psicofonia é feita através de um cordão energético que se liga, que se forma entre o laríngeo e o chakra cardíaco do médium com o espírito comunicante. E aí ocorre a comunicação. Né? Isso é muito importante. Agora, uma coisa que deixa a gente bastante triste, né, é que há muitos médiuns que não permitem, na hora do trabalho de mesa branca,
no intercâmbio mediúnico, não permitem que os irmãozinhos que estão em sofrimento se comuniquem através deles. Eles só querem incorporar os irmãos de luz. Esquecem-se eles que aquele espírito que muitas vezes está ali em sofrimento, que não consegue nem falar de tanto sofrimento, é um bisavô dele próprio. Está ali querendo ajuda e ele não agiu. Uma mãe que ele tanto amou, um irmão que ele tanto amou, um filho que ele tanto amou, que está ali e que ele não sabe e não dá a comunicação. E aí o outro colega dele também pensa igual, o outro também pensa igual, e fica numa sessão de 20, 30 pessoas, só 3 médios, tadinhos, incorporando aqueles irmãozinhos suicidas, obsessores, irmãos que estão simplesmente vagando por aí, enquanto os outros médios ficam só assim, na sustentação, se é que estão na sustentação, né? Vendo o bonde passar, esperando vir os espíritos de luz. Eu acho isso lamentável. É lamentável. Eu fico muito triste com isso. Acho que você, médium, que é médium de incorporação, se tiver uma reunião mediúnica, deixe vir, nem que seja um irmão nessa condição, para que seja esclarecido pelos doutrinadores, pelos dialogadores que estão ali, tá bom? Não privem a si mesmos dessa grande bênção, dessa oportunidade. Vamos agora ver uma vinheta que elucida um quadro clássico de vampirização e obsessão? Solta o VT. Oi, amor, cheguei. Eu quero beber. Vamos beber. Vamos beber. Sabe, uma coisa cedo, trabalho demais, pouco conhecimento. Conseguiu fazer o depósito? Se não é para fazer amanhã, eu posso. Está preocupado? Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante. Idiota de falta. Faz nada pra lá, faz nada pra cá. Vai devagarinho. Existe um melhor amigo possível. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Vira um clássico caso de obsessão e vampirização.
Continuando aqui, na página 175, no segundo parágrafo, temos também o chamado vampirismo assistido, que é um processo no qual são envolvidos o corpo material, o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. É algo ainda mais profundo que a própria incorporação, e na qual o vínculo deixa de ser puramente mental, chegando a níveis celulares no corpo do médium. Há, nesse caso, intensas transferências de forças vitais e uma interação entre o corpo mental do médium e também da entidade com objetivos de recuperação, formas perispiríticas e sensações perdidas e milênios de padecimento. E aqui na página 178, já no último parágrafo diz: quem fuma no corpo físico durante 50 anos, por exemplo, se não tiver a bênção do reencarne imediato, levará tempo similar para erradicar do aparelho respiratório no corpo espiritual os efeitos indesejáveis do tabaco, caso tenha o mérito para iniciar esse tratamento tão logo desencarne. O enfisema tem raízes nas células perispirituais, efeitos da destruição lenta e gradativa. Através de sucedâneos e de moderna tecnologia são feitas incisões nos centros de força laríngeo, no chakra laríngeo, e cardíaco, que permitem uma acentuada redução da compulsão de fumar. As obsessões elas seguem várias fases. Tem aquela fase da fascinação, que é mais simples, o espírito sugere uma ideia, você pega se quiser. Está solta no ar. Aí tem uma afinidade com aquele pensamento, pega, mas o espírito não necessariamente se conecta à pessoa. Mas quando já começa um grau de aproximação mais forte, aí a coisa já começa a complicar. Porque aí já pode vir até o grau de subjugação, possessão, aí a coisa já começa a complicar mais, que o espírito já passa a fazer parte da vida da pessoa e depois já passa a fazer parte do domicílio mental daquela pessoa. E aí a coisa complica e pode levar, sim, a acontecimentos terríveis, como esse aí da vinheta, que o camarada começou com uma cervejinha e terminou morto, praticamente semi-morto, em coma, em cima do volante. Então, assim, é muito importante você estudar sobre como o funcionamento do plano espiritual. Claro, a visão dos espíritos aqui nesse livro, Os Dragões, eles falam, por exemplo, no caso do reencarne imediato, no caso do fumante. A fila para reencarnar é enorme. A chance de um fumante, o bom seria mesmo, já desencarnar e já reencarnar e no próximo aparelho físico receber o tratamento, né, por conta daquele conteúdo que fica impregnado no perispírito da pessoa. Só que sem também uma preparação, uma espécie de escolarização sobre o que vai acontecer na próxima encarnação, o tipo de tratamento que vai estar incluído no processo de reencarnação, pode levar a pessoa a fazer coisas ainda mais intensas que venham agredir as células do seu corpo. Então, assim, também a reencarnação muito imediata demais pode não ser uma boa ideia. É uma cura, do ponto de vista de limpeza, estão certíssimos os espíritos que falaram isso aqui. Mas conversando com outras entidades, eles me passaram que pode não ser uma estratégia tão eficaz em termos de mudança moral. Tá? Do ponto de vista de limpeza perispirítica, perfeito, acertaram em cheio. Mas há controvérsias em parte da comunidade médica e espiritual em relação aos reencarnes imediatos. Tá? Não estou dizendo aqui que os espíritos estão errados, que falaram isso no livro. Estou dizendo que há controvérsias, há uma linha que segue a ideia de que é melhor reencarnar logo, outra linha que não é reencarnar logo. Mas, independente de uns estarem certos ou menos certos, não tem vaga para ninguém reencarnar tão rápido na Terra por conta da quantidade de espíritos que aguardam na fila. E você aí está com a sua encarnação aí a 1000 por hora e talvez não esteja dando valor que outros lá estão implorando para ter a oportunidade que você está tendo. Outra coisa também, eu acho muito feio aquelas casas que proíbem uma pessoa de aplicar um passe, trabalhar num centro, numa casa por conta de bebida, fumo ou algo do gênero, né? É um absurdo. Aquele espírito está em evolução assim como você, que às vezes não bebe nem fuma. E às vezes espiritualmente, moralmente, é muito mais avançado que você, que não bebe nem fuma. E só por isso, muitas vezes, essas pessoas, só porque bebem e fumam, são privadas de exercer um trabalho fraterno, como se fossem
uns pecadores, sendo que o pecado não existe. O que existe são experiências, muitas vezes mal logradas, que fazem com que a gente tenha que passar por aquela prova de novo, mas isso não nos coloca na condição de pecadores. Então, alijar, separar, distanciar, fazer acepção com as pessoas porque tem um vício, porque tem alguma coisa assim, isso é um absurdo. Todos devem ter a oportunidade de trabalhar e fazer a caridade, aplicar um passe, assim como qualquer um outro. Ah, mas vai passar coisas para o outro. Tá? Isso também já está relativamente ultrapassada, essa ideia, porque a espiritualidade está cada vez mais avançada do que era nos anos 30, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 70, e hoje em dia já existem técnicas espirituais para filtrar o passe dos trabalhadores dentro de uma casa, dentro de uma sala de passe, e não passa praticamente, aliás, nada de negativo do passista para quem está ali recebendo o passe. E se for um passe com reiki, aí é que não transmite nada mesmo, porque o próprio reiki já é uma energia de destilação que não deixa passar nenhuma negatividade ou nenhum imbróglio, nenhum conteúdo que possa vir a afetar a outra pessoa. Bom, então, está na hora aí de se atualizar e estudar.